Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações, faça comentários, dá seu like e compartilhe. No nosso estudo de hoje, nós veremos algo muito necessário, mas é muito necessário na nossa vida, principalmente na vida cristã, logo após a vinheta. E é através dela que a nossa vida é conservada. Vamos ao tema de hoje? Usando a sabedoria na provação e como é importante. O nosso texto base está em Tiago, capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha que tremendo! Tiago, em sua carta, dá instruções básicas para que o nosso dia a dia fosse mais tranquilo, fosse mais proveitoso. E logo no primeiro capítulo, ele nos mostra a importância da sabedoria para a nossa vida. Nós precisamos de sabedoria para sabermos como agir em tempos de fartura, em tempos de escassez, em tempo de saúde, em tempo de doença. Resumindo, principalmente nas decisões tomadas por nós. É muito importante. E segundo os historiadores, quem escreveu o livro de Tiago era o próprio Tiago, mas não o Tiago apóstolo, e sim o Tiago, irmão de Jesus. Vamos ver, Tiago 1:1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Olha que interessante a saudação dele. Tiago não era discípulo de Jesus, ao contrário, ele se converteu após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus. E Tiago, ele foi um grande líder em Jerusalém. Quando ele fala as 12 tribos, ele não está falando as tribos de Israel, ele está falando aos cristãos que estão espalhados, que foram espalhados por perseguições, quando essas perseguições surgiram lá nas igrejas. O objetivo de Tiago é justamente trazer a nós, assim como aos crentes das cartas, o ânimo, trazer instruções sobre o Evangelho. E Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Olha que tremenda a recomendação dele. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, E a gente vê que esse motivo de alegria que a gente estranha, tem de alegria por passar por tentações, é justamente, Tiago quer dizer para nós, que é a presença de Jesus em nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós, é que nos faz superar toda e qualquer situação. E Tiago, ele nos mostra que na vida, assim como o próprio Jesus falou, nós passaríamos tanto por tentações como por provações, mas nunca sozinhos. Sempre a presença do Senhor nos sustentando. É tremendo isso. E ele fala também que a paciência, ela vai produzir. A provação, ela vai produzir. E são tudo que nos leva a uma ação. É tremendo. Sabe o que ela produz? No final, amadurecimento espiritual. Tiago 1:5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, o que Tiago quer dizer é o seguinte: não tenha vergonha, não tenha receio, peça sabedoria, porque a sabedoria, ela vem de Deus, ela vem do alto, como diz a Bíblia, do Pai das luzes. Sabedoria, o que significa? É justamente você ter compreensão, você ter domínio, você ter percepção das coisas. É você saber agir, é uma capacidade de discernir corretamente todas as coisas. A Bíblia, ela nos mostra muitos personagens que demonstraram usar de sabedoria. Vamos pegar, por exemplo, Daniel e os seus 3 amigos, em Daniel 1:17. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar
com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Mas o que é interessante é mostrar justamente isso. A esses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus daria a eles, e Deus deu a eles sabedoria e inteligência. Tanto que o livro de Daniel é tremendo, as ações deles é maravilhosa. Vamos ver Salomão, 1 Reis 4:30, que diz assim: e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos. É interessante, sabedoria, ela tem que andar com temor ao Senhor. Enquanto Salomão estava temendo a Deus, a sabedoria dele fez ele prosperar e muito. Vamos ver outro jovem, Estevão, Atos 6, 9 e 10. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias de Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. A sabedoria de Deus em nós, ela nos dá graça, ela nos faz assim trabalharmos a favor do reino de Deus, o nome de Deus sendo glorificado em nós. E fala, olha o que nós lemos, eles não podiam, aquelas pessoas que se voltavam contra ele, que usavam de argumentos, não venceram. Por quê? Porque eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito de Deus que estava agindo em Estevão, né? Principalmente na argumentação. Quer ver outra pessoa que teve muita sabedoria nessa terra? Próprio Jesus, Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E olha que interessante, tanto que é um dos objetivos, eu poderia trazer Samuel também, mas mostra que isso vai sendo adquirido, né? Isso vai sendo aprendido, isso nós vamos buscar do alto, isso nós vamos ensinando aos nossos filhos. O que é sabedoria na Bíblia? Você sabe me informar? Primeira coisa que nós entendemos é o temor ao Senhor. Por isso que eu falei de Salomão. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade, ou seja, conhecer a Deus, é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O temor ao Senhor anda lado a lado com a sabedoria. Se eu deixo de temer ao Senhor, aí a gente conhece, né, o que aconteceu com Salomão. Sabedoria é amar verdadeiramente ao Senhor. Vamos ver Jó 28, verso 28. Então asseverou ao ser humano: no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. E é isso mesmo, é esse amor de dedicação, é esse amor de reverência, é esse amor leal, no amor respeitoso ao Senhor. É muito bonita essa passagem. Sabedoria é ter domínio próprio, é você saber se conter, é você saber conter a ira, as paixões e as emoções. Vamos ver Provérbios 29:11. O insensato expande todas suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Em compensação, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. Então nós temos que ter o domínio próprio, nós temos que estar sempre controlando o esvazar, como que as nossas emoções, as nossas paixões, a ira, não devemos dar lugar, não devemos deixar ela livremente, porque olha, leva para o buraco. Sabedoria é ser prudente. Provérbios 14:33 diz assim: no coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo que existe na alma dos tolos vem a público. Então, quer sabedoria? Haja com prudência. Sabedoria também é guardar silêncio. Quando muitas das vezes tem algo que vem para nós, nós temos que entender que é para nós. Que quietinho. Por quê? Porque muitas das vezes nós suscitamos, até posso usar o exemplo de José,
nós suscitamos a ira nos outros, nós suscitamos a inveja nos outros. Então, guardar silêncio. Mas vamos ver Amós 5:13, diz assim: sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. E realmente, né, não é fácil, as pessoas, elas se revoltam contra as outras, elas, muitas das vezes, como eu falei para você, até suscitado, né, por nós mesmos, quando não guardamos silêncio, contamos sonhos, contamos as coisas que Deus fala para nós, e aí acabamos trazendo ira dos outros para nós mesmos. Mas muitas vezes o guardar silêncio pode ser sinônimo de aquietar-se. Lembra de Salmo 46:10? Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que Deus é Deus, que Deus é soberano. Aí Deus fala assim: serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquietar é quando a gente fica assim: ô Senhor, tem misericórdia. Deixa Deus falar, ao invés da gente tomar atitudes, né? Mais um versículo sobre aquietar, que dá pra gente entender que esse aquietar também pode ser guardar silêncio, Zacarias 2:13, que diz assim: aquietai-vos todos vós perante Yahvé, o Senhor, porquanto ele se levantou de sua santa habitação. Tem pessoas que gostam de debater até com Deus, de contender contra Deus, de se irar contra Deus. Então aquieta, acalma. Deixa Deus agir, porque olha, tá falando porquanto ele se levantou de sua habitação. Eita, Deus tremendo! Mas também sabedoria é pensar para falar. Ah, isso daí, ó, é pensar antes de falar. Provérbios 21:23 fala assim, ó: quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos, e isto é real, para observar. Sabedoria também é adquirir conhecimento. Por isso que a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Provérbios 10:14 fala assim: os sábios entesouram o conhecimento. E quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais nós queremos conhecer. Eu não sei você, mas eu me delicio o tempo todo o que eu puder aprender, e sempre disposta a aprender, principalmente no que diz respeito às coisas do Senhor. Uma coisa muito importante, e a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade. Sabedoria é você aceitar a orientação. Provérbios 9:9. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Em compensação, ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. É bom a gente ouvir, aceitar, entender, procurar colocar em prática, né? Mas outra coisa que é sabedoria é aceitar correção. Provérbios 21:15, a parte A diz assim: a vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria. Mas uma coisa que eu acho interessante, eu não trouxe esse versículo, mas a Bíblia fala: ensina o sábio, ele se torna mais sábio. Agora vai ensinar o tolo para você ver, né? Ele se ira contra você. Então sabedoria é aceitar orientação e aceitar correção. Mas também a Bíblia fala que sabedoria é trabalhar para o Senhor Jesus. É isso mesmo. Provérbios 11:30, a parte B do versículo, que diz assim: e toda pessoa que conquista almas é sábio. Trabalhar para o Senhor, se envolver nas coisas que agradam a Deus. Sabe por que a sabedoria é importante? Primeiro, porque ela traz benefícios. Vamos ver Provérbios 9:12, que diz assim: se fores sábio, o benefício será todo teu. Então é importante a sabedoria, porque ela traz benefícios para aqueles que a usam. Sabedoria também é importante, porque ela traz prosperidade, ela traz bênçãos, tanto bênçãos espirituais como o próprio relacionamento, mas ela também traz bênção, por que não dizer financeira. Provérbios 19:8 diz assim: o que adquire a sabedoria é amigo de si mesmo. O que guarda o entendimento prosperará. Por que é amigo de si mesmo? Você vai se machucar de livre e espontânea vontade? Não, porque se você fizer isso, mostra que você não está sendo sábio, está sendo tolo, para causar dor em você mesmo. E o que guarda entendimento prosperará, porque nós vamos sempre procurar
usar bem aquilo que Deus dá para nós. Provérbios 17:16 diz assim: de que adiantam riquezas nas mãos do insensato? Já que ele não deseja adquirir sabedoria, aí assim, é um saco sem fundo, né? Mas vamos ver, a sabedoria ela é importante também porque ela traz alegria para a família. Provérbios 15:20, olha a importância da sabedoria. O filho sábio proporciona alegrias a seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Então, quando a gente vê aquele filho, quando fala filho, é tanto filha como filho, desprezando o pai ou desprezando a mãe, está mostrando que ele é tolo, não é sábio, porque o sábio traz alegria, o sábio, ele traz prazer em estar na casa dele, né? Ele progride a família dele. Mas também a mulher sábia, lembra que ela edifica a casa? Provérbios 24:3 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa. Eu errei aqui no versículo. Então assim, a sabedoria, ela tem o poder, na verdade, de edificar uma casa. Quando eu falo de edificar casa, eu estou falando tanto na questão da construção civil, né? Porque você, antes de começar, você vai aceitar o conselho que Jesus dá. Você vai ver se realmente você vai conseguir, para não deixar no meio, para que as pessoas venham zombar de você. Tanto na questão da moral tanto tua como da tua casa, da tua família, até a questão da mulher sábia que edifica a casa, que é o próximo versículo, como na questão espiritual. Você sempre vai estar buscando trazer as coisas de Deus para você, para a sua família, através da palavra, da oração, né? Então vamos nesse 4 aqui, que Provérbios 24:3 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Não é aquela casa que qualquer coisa abala ela, não. Tanto a construção civil, novamente vou falar para você, como moral, como espiritual. Agora sim, Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, né? Com as próprias mãos ela destrói o seu lar. Sabedoria para agir, sabedoria para falar, sabedoria para até mesmo usar os bens que você tem, né? Principalmente os bens financeiros. A sabedoria, ela faz você ser admirado pelos outros, ela faz você ser respeitado pelos outros. 1 Reis 3:8 diz assim: e todo Israel ouviu dizer do sábio veredito do rei, era do rei Salomão, tá? E passou a respeitá-lo de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça. Sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria também, ela nos dá capacitação para a obra de Deus. Você vê que a sabedoria ela é importante tanto para a nossa vida normal como a nossa vida espiritual. E ela nos capacita. Atos 6:3 diz assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, lembra? Lado espiritual, bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. E é tremendo você entender que Deus, ele nos dá sabedoria. A sabedoria, ela te dá felicidade. Provérbios 3, verso 13 e 14. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. A gente para entender, é real, até em questão de disputa, né? Como você fala, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Se você quiser ter razão, pode ter certeza, não vai acompanhar muita felicidade não. Então você vai ponderar muitas coisas e olha, a sabedoria que vem do alto, ela é tremenda. Aí você pode me perguntar, tá, e como que eu posso ter a sabedoria? Primeira coisa que você precisa entender, a sabedoria, ela vem do alto. Busque ao Senhor. Vamos ver Colossenses 2:3 que Paulo fala? Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria que vem do alto. Busque no Senhor, porque o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fazer prosperar. Mas não adianta só você buscar
e não praticar. E Tiago faz muito isso, ele traz muito essa questão da prática. Pratique a sabedoria dia a dia nas coisas pequenas, começa, se observe nos detalhes. Eclesiastes 7,19 fala assim: a prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 talentos. Então você tem que praticar. Peça ao Senhor, como nós lemos em Tiago 1,5, e se algum de vós tem falta, peça a Deus que dá a todos, e Deus não fica lançando no nosso rosto, chamando a gente de tolo. Peça, não desanima, não desiste. Mas outra coisa interessante para você adquirir sabedoria, ande com pessoas sábias. A verdade é, cuidado com quem você anda, procure pessoas sábias. Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Se nós pararmos para ver como Salomão tem razão. Vamos concluir. A sabedoria, ela é a principal coisa que a gente precisa, tirando o Espírito Santo, tirando que nós devemos andar e viver para agradar o Senhor, porque a sabedoria nos ajuda. Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. É impressionante, ela é a coisa principal. Eu preciso procurar, eu preciso praticar, eu preciso pedir ao Senhor. Efésios 5:15-16 para a gente concluir. Portanto, vede prudentemente como andais. Eu fico imaginando Paulo falando isso, não como nécios, ou seja, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Que o Senhor Jesus venha te ajudar, que o Senhor Jesus venha te abençoar, que você possa buscar nele sabedoria, para que você possa ser feliz e fazer as coisas para ele cada vez melhor. Deus te abençoe, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fique com Deus.